Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. O evangelho proposto para este domingo de Pentecostes. João capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Irmãs e irmãos, nasce a igreja sob o sopro impetuoso do Espírito do ressuscitado. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse uso da expressão. É muito comum, convivendo aqui com os missionários estrangeiros, particularmente da Europa, italianos e franceses, eles sempre se referiam ao Divino Espírito Santo como tanta a liturgia católica e os textos bíblicos sugerem, o Espírito Santo como o Espírito do ressuscitado. Anoiteceu, as portas fechadas, os discípulos com medo. Lembra que é o Evangelho de domingo da Páscoa, né? É bom recordar isso para ver a relevância e a unidade entre o mistério pascal da ressurreição e o mistério de Pentecostes, da vinda do Espírito Santo. É o mesmo e único mistério se dilatando, se expandindo no coração dos discípulos. É a ressurreição repercutindo agora na interioridade de cada uma e cada um de nós. Anoiteceu, porta fechada, medo. Mas também é primeiro dia da semana. Jesus entra, põe-se no meio deles. Jesus não precisa de porteiro, de chaveiro, de cadeado destrancado. Ele agora existe numa condição nova, não precisa de porta aberta ou fechada. Ele existe numa condição nova, absoluta, que ultrapassa a fronteira das condições físicas. Ele é assim com o Pai desde toda a eternidade, mas por sua encarnação se submeteu ao limite da carne, que por 33 anos ficou subjugado sob esse efeito do limite do corpo, inclusive sofrendo a paixão na sua carne. Agora não, agora ressuscitou e também a sua carne, que é a nossa carne, pertence e participa uma realidade nova, sobrenatural, diz Bento XVI, uma nova forma de existência que nós ainda não alcançamos. Ele entra, pondo-se no meio dos discípulos, diz: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Ao mostrar as mãos e o lado, ele mostra como que o documento com o qual ele pagou pelo preço da nossa paz. Profeta Isaías, capítulo 42 e 43. Ao mostrar as mãos e o lado, ele mostra o seu corpo como um recibo, como um documento carimbado com as marcas da sua paixão, garantindo o preço da nossa paz. Por suas feridas fomos curados. Em seu sofrimento, em seu corpo macerado e dilacerado, ele trazia nas suas feridas a cura para as nossas enfermidades. A maior delas, o pecado. E a cura não vem por um discurso, um feixe de doutrina, de norma e regra. Não vem por uma bronca nem por uma ameaça. Não vem por um trovão, uma tempestade, mas vem por um pôr-se no meio
e os lábios do ressuscitado pronunciam o primeiro som, depois de 3 anos convivendo com os discípulos, e depois desde Moisés e os profetas e os antigos personagens do Antigo Testamento, se habituarem a um Deus que falava com trovão e voz forte, agora escutam o novo som que ecoa dos lábios do Deus vivo e verdadeiro que em Jesus Cristo se manifesta. O som é Shalom, paz. Tem quem não quer paz, e tem quem quer a paz através das armas e das guerras e da violência. A paz que o Cristo ressuscitado traz, mostrando as mãos e o lado, seu corpo marcado por sua paixão, que pagou o preço da nossa paz, é diferente da paz prometida pelos messias deste mundo, que prometem que garante a paz e o bem-estar do mundo pelas armas, pondo uma arma em cada casa, dando a liberdade de todos terem arma em casa, ou os armamentos dos povos, nações, com a potência da fúria da guerra. Bento XVI diz que, segundo a literatura apocalíptica, aqueles que propõem, que garantem trazer a paz por meio das guerras e da violência, diz Bento, aqueles são representantes precisamente do anticristo. Formulo de um modo diferente. Aqueles que propõem ao mundo garantir a paz e o bem-estar social por meio da arma, da guerra e da violência, diz Bento, esse é precisamente o anticristo. Por isso é que eles estão irritados com o Papa Leão, como estavam com o Papa Francisco, como estavam com Bento. A paz do ressuscitado é de um corpo atravessado por sua paixão. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. A alegria do ressuscitado chega. Novamente Jesus diz, Shalom, a paz esteja convosco. E transforma aqueles discípulos que estavam à noite, fechados, com medo, Jesus converte-os em missionárias e missionários. Olha o ano eucarístico. Olha o ano de preparação para o Congresso Eucarístico Nacional e Arquidiocesano em nossa Diocese de Goiânia. Todos nós somos chamados a sermos missionárias, missionários do Senhor. Como o Pai me enviou, eu vos envio, para bater de porta em porta e serem mulheres e homens do Shalom, a paz. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. O Espírito Santo que aqui aparece no sopro. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, também mostra os sinais da presença do Espírito. Um barulho, uma forte ventania, encheu a casa, apareceram línguas como de fogo, ficaram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Os discípulos cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Olha, 4 vezes repete. Aqui, ter o sopro do Espírito Santo é aprender a falar as maravilhas de Deus na língua do que o outro é capaz de entender. Nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Esses dias nas redes sociais da Arquidiocese, estava lá a pastoral carcerária celebrando no presídio, numa ala específica de presidiários, celebrando a Santa Missa. Por ocasião da Páscoa, a celebração, o lava-pés com presidiários. Outros, as nossas religiosas consagradas na periferia deste mundo, de porta em porta na visita, ajudando a cuidar das pessoas mais abandonadas e frágeis. Os ministros da Eucaristia que levam a Sagrada Comunhão para os doentes.
Cada um é chamado a anunciar as maravilhas de Deus na língua do que o outro é capaz de entender. Como doente, como criança, como presidiário, como morador ou em condição de abandono nas ruas da cidade. Os portadores de qualquer espécie de deficiência, especialmente aqueles com transtornos mais graves da saúde mental. Cada um de nós recebemos o sopro do Espírito para sermos portadores do perdão e da reconciliação. Mulheres e homens que anunciamos as maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de entender. A partir de hoje, você não grita mais dizendo que a sua casa, o povo é estúpido, você é um alienado, você é um burro, você não tem inteligência, você não se abre para entender o que eu falo. A partir de hoje, você pode até reclamar do outro que não te entende, mas a cada vez que manifestar a dificuldade do outro entender você falar das maravilhas de Deus, pergunte a partir de hoje a Jesus ressuscitado se não está lhe faltando dobrar-se mais ao sopro do Espírito Santo para que você aprenda a falar as maravilhas de Deus na língua do que o outro é capaz de entender. Se a dificuldade é dele, se o obstáculo é dele, o seu modo de amar Jesus e conhecer Jesus, diz Bento XVI, e vergar-se sob o sopro do Espírito, te capacita e qualifica para falar as maravilhas. Falar não, anunciar, é mais do que falar. Anunciar as maravilhas de Deus na língua do que o outro é capaz de entender. Que assim seja para cada um e cada um de nós, neste ano missionário na Arquidiocese. Lembrando que nossa presença não é para acusar pecados, mas é para perdoar pecados. O pregador é aquele que leva a pessoa ao acesso mais profundo da realidade de pecado, não para acusá-la e condená-la. O pregador que dá conta de fazer o ouvinte escutar a pregação e identificar a situação de erro em sua vida, não pode transformar essa pregação e essa consciência do pecado em uma causa de exclusão, de preconceito e de humilhação da pessoa que escutou a pregação. Quem dá conta de identificar o obstáculo do pecado tem a ferramenta necessária para arrancar o obstáculo. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Nossa tarefa não é só berrar e gritar nas redes sociais o que você pode usar, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. Nossa tarefa, mais do que identificar o obstáculo do pecado, a ferida do pecado, é sermos instrumentos de cura para essa ferida. Pregador que não dá conta de ser instrumento de cura não é pregador de Cristo, não é enviado missionário de Cristo. Para o selo de qualidade da paz que ele nos oferece são as marcas da sua paixão, as mãos e o lado. O selo de qualidade do discípulo, da discípula missionária, missionário, que ele verga-se sobre o sopro do Espírito, ele é instrumento, é luz de discernimento para identificar o pecado, mas é instrumento para vencer os obstáculos do pecado. Assim, aquela mesma paz que Cristo ressuscitado dá aos discípulos, a paz esteja convosco. Essa mesma paz, os discípulos, nós somos portadores dessa mesma paz, porque nós levamos uma paz curadora da dor e da ferida do pecado. Aquela pregação que incute medo no ouvinte, que incute ameaça, que incute punição, castigo, aquela pregação que incute assombro e tristeza, porque eu tenho a condição de pecador, aquela não é a pregação de quem recebeu o sopro do Espírito. Quem recebeu a paz de Jesus e o sopro do ressuscitado será capacitado, qualificado para ajudar as pessoas a escutarem o anúncio das maravilhas de Deus na língua que ela é capaz de entender.
identificar as situações de pecado em sua vida e ver imediatamente as soluções para os obstáculos serem arrancados e transbordar numa vida nova. Shalom, paz para você.